Fala comigo, meu povo, beleza? Sabe quando você começa a ver um bairro, parece que está modernizando? Quando começa a subir construções, prédios diferentes, quando começam a chegar lojas que você não via por aquele bairro? Será que isso é só uma modernização ou é um processo de gentrificação? Vamos discutir isso agora. Meu povo, o processo de gentrificação, a definição clara é processo em que há substituições de elementos no bairro, no quais, em geral, eram mais tradicionais, mais antigos, e até mesmo substituição de pessoas. Pessoas mais idosas começam a ser substituídas, ou pelo menos começam a se ver menos e começam a se ver mais pessoas mais jovens, etc. Bom, a renovação nem sempre é mal-vinda, pelo contrário, muitas vezes ela é muito bem-vinda. O problema é quando o processo começa a ser excludente. Muitos bairros, principalmente aqui do Rio de Janeiro, que é onde eu moro, então eu posso falar com um pouco mais de propriedade, começam a passar por algumas mudanças. Essas mudanças a gente já conseguia ver desde a época que a lei seca começou a ser aplicada aqui no Rio. As pessoas, para não ir para bairros muito longe, onde de repente teria que pegar carro ou uma condução, já que agora de carro não dava mais, porque você tinha a lei seca que o proibia de transitar pela cidade após tomar uns goró. Depois disso, alguns bairros passaram por alguns processos de mudança. Criaram-se zonas em que verdadeiros polos gastronômicos, zonas de bares, como por exemplo o bairro de Irajá. O polo gastronômico de Irajá ganhou muita força, o bairro do Meier ganhou muita força, a zona gastronômica do Meier. E o Engenho de Dentro também passou por um pequeno movimento. Vou falar do Engenho de Dentro especificamente, que é onde eu nasci, o bairro que eu fui criado a minha vida inteira. Desde a construção do estádio, que hoje é o Engenhão, o estádio do Botafogo, o bairro já passou por algumas mudanças. Muita gente nova passou a chegar, comércios novos começaram a chegar em função do estádio, o que isso até acaba sendo positivo. O problema é que, depois do estádio do Engenhão, depois dos processos de lei seca, bares chegaram, modernidade chegou, mas agora o bairro começa a passar pelo processo de gentrificação. Bom, por que eu estou falando isso? Várias moradias mais antigas, locais de pessoas mais carentes, pessoas mais pobres, começam a ser progressivamente derrubadas e substituídas por construções. Casas que eram abandonadas, até nem se vê muito problema nisso. O problema é quando começa um processo de desabrigar pessoas que moravam lá há muito tempo, mas eram mais pobres e moravam em casas mais simples. Isso está acontecendo em vários pontos do Engenho de Dentro. Mas o que mais me chamou a atenção foi esse vídeo aí. Para você que não entende o que é o processo de gentrificação, essa aqui é o melhor exemplo. Casas de pessoas comuns, de pessoas de classe média baixa ou pobres, no subúrbio do Rio de Janeiro, compradas por uma grande empresa para criar edifício, ou seja lá o que for. Gente, isso pode significar um processo de gentrificação. Não é algo natural do bairro. Isso acaba sendo visto por grandes empresários que veem naquele bairro uma possibilidade de crescimento e começam a comprar ou desabrigar pessoas que moravam ali há muito tempo e construir prédios e com isso atrai novos comércios, locais que antes eram tradicionais deixam de ser porque vão perder concorrência para novos comércios que estão chegando. E aí é que entra a questão da gentrificação. Com novas moradias, com prédios sendo montados, aumenta o preço. A galera que vai comprar já é uma galera de uma classe um pouquinho maior do que aquela que morava ali anteriormente. Bares, lanchonetes, farmácias começam a crescer em função
daquela galera nova que está chegando. Então, tendem a ser coisas mais caras. Com isso, a moradia naquele lugar passa a se tornar muito cara. E muita gente, consequentemente, acaba se mudando da região porque foi uma região que valorizou e às vezes o aluguel da pessoa ficou muito mais caro. Ou a pessoa passa a não ter mais condições de comprar por ali, justamente porque encareceu muito. E isso acaba fazendo a gentrificação porque as pessoas que eram mais tradicionais no bairro acabam sendo expulsas por essa modernidade. Então, nem sempre é positivo. A gente tem que vigiar para esse tipo de coisa não acontecer. Bom, tem como evitar? Não sei. A resposta é essa. Não sei, gente. Mas, infelizmente, o que se vê é que cada vez mais alguns bairros vão sendo valorizados, pessoas vão tendo que, obrigatoriamente, sair dali por não ter condição de bancar aquele apartamento, aquela casa, aquele bairro, e vão para locais mais afastados do centro, mais periféricos. E aí é uma questão de gestão pública. Se não houver uma questão de administração pública decente, pessoas vão sair desse bairro, vão para áreas mais periféricas. Nas áreas mais periféricas, superlotadas, você começa a ter problemas de habitação, saúde, segurança, coisas que a gente vê tradicionalmente. Infelizmente, é uma pena ver como pessoas podem ser desabrigadas justamente por falta de gestão pública. Bom, então é uma da gente continuar cobrando a quem pode mudar alguma coisa no estado, no município, no país, para que essa gentrificação não expulse naturalmente pessoas dali. Ou, pelo menos, que essas pessoas que vão para outras regiões tenham assistência. Meu povo, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se curtiu, já sabe. Larga o like, comenta, compartilha. Isso me ajuda muito. E não vamos brigar. Vamos continuar cobrando de quem pode mudar alguma coisa no estado, no município, no país. Certo? Um beijo e até a próxima.